Tirando os vazamentos de Chernobyl e de Fukushima, tirando as coisas de radioatividade, de usina nuclear, sabe? Coisas mais pesadíssimas. Os recifes se estendem por 1.300 quilômetros desde o estado do Amapá até a região central do estado do Maranhão, entre 150 e 200 quilômetros da costa. Olha aqui os recifes. Olha aqui a foz do Rio Amazonas e olha onde tem os recifes. Em amarelo, mapeamento de 2012 a 2014. Em vermelho, área complementar estimada no mapeamento de 2016. Olha a quantidade de vida animal e vegetal que nós temos aqui. E sabe por que que tem isso? Porque o Rio Amazonas, os alimenta. O Rio Amazonas, ele é um rio tão absurdo, é um rio tão grande, ele faz uma modificação, uma modelagem tão grotesca no seu percurso, que ele chega aqui na sua foz e faz assim, ó, joga a quantidade de sedimentos cheias de minerais, cheias de nutrientes. Isso daqui é um berçário, isso daqui é uma creche, isso daqui é uma escola, isso daqui é vida, isso daqui é absurdo. E a Petrobras, ela tá querendo furar para explorar petróleo. Se vazar petróleo aqui, vai tudo de Olavo de Carvalho. Agora vamos falar sobre Petrobras. Foz do Rio Amazonas. Essa semana surgiu uma notícia de que a Petrobras quer explorar petróleo aqui na foz do Rio Amazonas. E aí é que eu vou trazer para vocês razões para não explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Aí tem algumas razõezinhas aqui, ó. Esse daqui é do Árvore Água. Quem quiser seguir, o próprio marco temporal que eu li aqui também é do Árvore Água. Eles fazem vários quadrinhos muito informativos. Sigam Árvore Água. E esse do Rio Amazonas aqui, ele diz o seguinte: na contramão do Acordo de Paris que foi o último grande congresso, assembleia sobre mudanças climáticas global que aconteceu em 2015, eles colocam um limite do quanto a Terra pode aquecer até o final do século XXI. E aí, na contramão desse Acordo de Paris, sobre a necessidade planetária de substituir o uso do petróleo e transicionar para fontes de energias limpas, isso já está óbvio, isso já deveria estar acontecendo, e a gente está indo na contramão disso. As empresas que fazem o lobby do petróleo, elas não querem largar o osso e deixar de roê-lo. Não querem. Então a gente ainda tem o petróleo, o carvão mineral, o gás natural como as três principais fontes de energia utilizadas no mundo. Inclusive, a principal fonte de energia brasileira é o petróleo. Quando a gente fala de produção de energia como um todo, de todas as energias, o petróleo ele é o primeiro lugar. Quando a gente fala de energia elétrica, que é um tipo de energia, aí a gente fala das hidrelétricas que produzem mais energia elétrica para o Brasil. Só que falando de energia como um todo, como que o Brasil anda, funciona, como que o Brasil se move, é principalmente a partir do petróleo, seguindo a tendência mundial. Então a gente tá indo na contramão quando a Petrobras ela quer explorar mais petróleo. Ah, mas o problema é só esse? Pô, mas e aí, cara? O petróleo ainda é muito valioso. E a economia brasileira? Agora, se liga. Ameaça ao lugar com mais manguezais no mundo. Essa daqui é a foz do Rio Amazonas. A foz do Rio Amazonas é uma coisa colossal de grande. É absurdamente grande. O Rio Amazonas é o único rio no Brasil, e olha que o Brasil é o país que mais tem rio no mundo, mas é o único rio no Brasil que tem a famosa foz mista. Primeiro, o que é foz? Foz é onde o rio encontra o mar. É onde o rio deságua. É o contrário de nascente. Nascente é onde o rio nasce. E foz é onde o rio deságua. E aí, obviamente, por conta da ação da gravidade, a nascente é no alto e a foz é no baixo, é mais baixo. E aí a água escorre na direção da foz. É isso um rio, basicamente. O Rio Amazonas é uma coisa assim de você entender o que é a natureza. Eu já estive no Rio Amazonas, já mergulhei no Rio Amazonas. Foi na foz do Rio Amazonas, uma área extremamente suja, foi. Tenho problema de pele hoje? Não que eu saiba.
mas eu pulei no Rio Amazonas, eu mergulhei no Rio Amazonas. Essa foz aqui, ela é considerada uma foz mista, porque na verdade nós temos, em geral, 2 tipos de foz diferentes, dependendo das características do rio. A foz em delta ou a foz em estuário. A foz em delta, geralmente, ela é a foz de um rio de planície. Um rio que tem umas águas mais lentas, ele vai erodindo a sua margem, e quando ele chega na parte de desaguar no oceano, ele vai depositando os seus sedimentos, que está trazendo lá de cima, e sedimento é o que ele tira da margem, o que ele vai desgastando na margem, e ele vai depositando e vai fazendo algumas ilhas, que nós chamamos de ilhas fluvio-marinhas. Ilhas fluvio-marinhas são as ilhas que têm no ponto de contato entre o rio e o mar, num lugar chamado foz. O rio Amazonas, ele tem foz em delta, porque ele é um rio de planície, e aí ele vai depositando vários sedimentos e vai formando várias ilhas fluviomarinhas. Inclusive, essa ilha aqui, que é a famosa Ilha de Marajó, é a maior ilha fluviomarinha do mundo, a Ilha de Marajó, e tem a maior criação bufalina do Brasil. A maior quantidade de búfalos que tem no Brasil está na Ilha de Marajó. Não naturalmente, mas foram introduzidos ali pelo homem. Uma intervenção antrópica na Ilha de Marajó. Intervenção antrópica na Ilha de Marajó. Rádio Globo. Why are you the way that you are? Honestly, every time I try to do something fun or exciting, you make it not that way. Então, só que aqui do outro lado, se vocês me permitem continuar falando da foz do Rio Amazonas, não sei se vocês estão querendo ouvir sobre foz do Rio Amazonas. Só que isso aqui é importante, porque isso aqui pode causar um impacto ambiental absurdo. Isso aqui é um berçário de fauna e flora sem precedentes na história da humanidade. E aí, ó, melhor investir em energia limpa e renovável. Tem o fator petróleo ser energia provinda da queima de fóssil, combustível fóssil, que insere carbono na atmosfera e desequilibra o clima mundial. A Petrobras tem histórico de acidentes com vazamento. O desenvolvimentismo vazio. O que eu quero dizer com o desenvolvimento vazio? Que mantém a região na pobreza. É que o discurso aqui vai levar riqueza para a região. É sempre o mesmo discurso. Não vai fazer a região prosperar, todo mundo vai sair ganhando. E aí a gente tem um exemplo que o próprio Árvore e Água coloca. O exemplo da usina hidrelétrica de Belo Monte, construída no Rio Xingu. E aí eu vou trazer para vocês aqui Belo Monte, no Rio Xingu. Porque aqui eu mato a cobra e mostro o pau. E viaja... Perdi a linha. O Rio Xingu tá aqui, ó. Tá correndo. Qual era o curso natural do Rio Xingu? Um dos rios mais importantes da bacia do Rio Amazonas. Ele é um rio afluente do Rio Amazonas. Ele deságua no Rio Amazonas. Mas o Rio Xingu, ele é gigante. O Rio Amazonas que é uma coisa de outro mundo. O Rio Xingu é gigante. E aí ele tinha o seu percurso aqui, ó, bonitinho, beleza. E aí, show de bola. Ia pra lá. Aqui passa a BR-230. BR-230 é a famosa Transamazônica. BR-230 é uma obra faraônica do governo militar. BR-230 que tem mais da metade do seu percurso, até hoje, desde a década de 70, não asfaltada. O que gera uma ruptura dos fluxos absurda. Uma rodovia aberta no barro, num lugar chuvoso, esquece. E aí, o que foi a construção de Belo Monte? Belo Monte foi construída no auge do governo petista e é uma das hidrelétricas construídas na bacia do Rio Amazonas que mostram pra gente a ideia de que a bacia do Rio Amazonas é a próxima fronteira elétrica do Brasil. Porque a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio São Francisco, ambas estão saturadas, não cabe mais hidrelétrica. Agora é a hora de explorar a bacia do Rio Amazonas. Ah, mas é muito longe para trazer energia até os grandes centros populacionais brasileiros. Mas a gente já tem tecnologia para isso e não nos resta alternativa. Ah, mas vai inundar floresta. Ossos do ofício. Ah, mas terra indígena. Ó, terra indígena. Paquissambá. Aqui tem uma terra indígena. Olha só. Toda hidrelétrica tem uma barragem. E aí aqui foi colocada a barragem principal. Isso aqui é no estado do Pará. E aqui é perto da cidade de Altamira.
foi barrada a água do rio Xingu. E esse daqui vai ser o trecho com vazão reduzida. Vocês acham que não vai interferir? É isso que eu ia perguntar no chat. Vocês acham que os indígenas, paquiçambas, eles usam o rio ou não? Usavam. Não contavam com a astúcia do homem branco capitalista que precisa produzir energia elétrica para progredir o seu país, fazer as pessoas terem energia elétrica em casa. Time is money. Ah, mas e os paquiçambas? Foda-se. E aí, 2 canais artificiais, reservatório. Aqui nós temos a própria, a usina de Belo Monte, onde é produzido. Agora se liga nessas informações aqui para vocês entenderem uma coisa. Energia esperada inicialmente, 11 megawatts. Energia esperada hoje, 4.000. Aqui é 11.000, provavelmente. Em Altamira. Altamira é a cidade que sofreu uma especulação imobiliária. Por quê? Porque a quantidade de gente que foi morar em Altamira para trabalhar na construção da usina fez o setor hoteleiro expandir, fez o setor de restaurantes, o setor de serviços. Altamira tava bombando. Só que olha só, em Altamira, antes azul, depois da construção da hidrelétrica, em vermelho. Água tratada em esgoto, 0% e 0%. Aí as melhorias que prometeram deram com os burros na água. Assassinatos por ano, disparou. População de Altamira, olha aqui, quase duplicou. Reprovação escolar, 40,5% de aumento. Evasão escolar, 57% de aumento. Preço dos aluguéis, 3.000% de aumento. Isso daqui é a famosa especulação imobiliária. Aumentou a procura, o preço sobe. É a lei da oferta e da procura. O que aconteceu em Altamira? Hoje está cheia de bolsões de pobreza, cheia de problemas urbanos, violência urbana, déficit habitacional, problema de habitação básica. E acidentes de trânsito teve um aumento de 144%. É isso que... Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Eles sim sabem gerir os recursos hídricos disponíveis. Eles sim. A gente não. A gente não tá sabendo. A gente tá tratando como se não houvesse o amanhã, como se fosse infinita a água, esse recurso. E aí quando a gente fala de desenvolvimento vazio que mantém região na pobreza, vide Belo Monte, tá falando disso tudo que eu acabei de falar. Altamira. Petróleo é lucro para poucos e prejuízo para muitos. Região sensível, preciosa e biodiversa. Investimento perdido em energia obsoleta. Nós precisamos, urgentemente, acabar com a lógica do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e do gás xisto, que são os 4 combustíveis fósseis que são utilizados como matrizes energéticas mundo afora. Nós precisamos, porque senão a gente vai entrar num momento... que a gente já tá entrando, mas a gente cada vez vai se afundar mais de que muita gente vai morrer. E muita gente pobre. E é por isso que os grandes empresários mundiais que controlam tudo não estão nem aí. Porque a água bate na bunda deles depois. Quando a água bater na bunda deles, a gente nem tá mais aqui pra falar, pra ver isso. Quem quiser ler essa postagem aqui, fique à vontade, amigos. Vai lá no Árvore e Água, sigam o Árvore e Água, porque... é um Instagram que... é um perfil que vale a pena.